Hoje nós vamos falar sobre ganância, é isso mesmo. Por que tem tanta gente que é gananciosa, né? As pessoas fazem tudo por causa de dinheiro, às vezes magoam outras pessoas. A gente vai falar desse tema hoje, você vai aprender um pouco sobre isso. Então, solta a vinheta, tá começando Sem Limites. É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, deixa o seu like, clica aí no joinha, também se inscreve no nosso canal. Para falar desse tema, está aqui comigo nossa terapeuta e pastora Ana Paula. Bispa Camille não está hoje, está cuidando lá da nossa filhinha que fez uma cirurgia. E, Ana, esse tema é interessante, né? A gente teve recentemente o caso lá do tio Paulo, né? Que a princípio chocou todo mundo, uma mulher levando um parente morto para tentar fazer um empréstimo no banco, né? Mas à medida que a semana foi passando, foi sendo esclarecido que não era bem assim, que ele morreu no caminho e os filhos conhecem a mãe, sabe do caráter dela, né? Que pode ter sido um mal entendido ali, mas a gente não sabe. Mas essa história despertou muito para esse tema, né? De como o ser humano é ganancioso, né? De como o ser humano às vezes quer se enriquecer a qualquer custo, para se dar bem. A pessoa ela passa por cima de princípios, de outras pessoas. É da natureza mesmo do ser humano. De onde que vem essa natureza gananciosa, né? É muito triste saber que existe, assim, saber quão forte quanto impacta isso nas nossas vidas, né? E o quanto isso tem crescido. E é muito bom que finalmente as pessoas têm chamado a atenção para isso. Mas antes, eu peguei aqui a definição no dicionário de ganância, diz: ânsia por ganhos exorbitantes, avidez, cobiça, cupidez, desejo exacerbado de ter ou de receber mais do que os outros. Então, na verdade, ganância significa você querer com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração, ter mais do que todo mundo, né? Ganhar mais do que todo mundo. E hoje o poder, a gente pode colocar que a fonte do poder é o dinheiro, né? Então a ganância quase sempre a gente já remete a dinheiro por causa disso, porque através do dinheiro a gente tem muitos acessos, né? Através desse poder, desse bem que é o dinheiro. E é muito triste ver o quanto isso tem sido normalizado, né? Eu acho que existe uma cultura muito, muito grande hoje do homem no centro, né? Então, você não precisa ter valores, princípios, fundamentos, moral, nada disso. Tudo tem a ver só com o seu bem-estar. E aí, incentiva muito a ganância, né? Porque a ganância significa exatamente isso. Significa você estar livre para pensar só em você mesmo. Que, na verdade, livre eu posso colocar até aqui uma aspas, né? Porque não é bem uma liberdade. Que esse bem, esse dinheiro que vem dessa maneira, não vai ser um bem que vai acrescentar alegria. Olha o que diz o texto aqui de Provérbios 1,19, né? Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Uau! Né? Então, assim, é o que você falou, o ganancioso normalmente o efeito é o contrário, né? Ele acaba não conseguindo aquilo que ele está querendo, né? Ainda perde o que ele tem, né? Mas deixa eu elaborar melhor a primeira pergunta que eu fiz, Ana, porque eu vejo muitas vezes criança, ela tá ali com 10 brinquedos. Claro que não são todas, né? Mas já vi muitas fazerem isso. Tem um amiguinho ali do lado, não, é meu, e não compartilha o brinquedo. É uma criança, ela não tem essa maldade, né? Parece que é algo que vem da natureza humana, né? Esse querer tudo para si, né? Seria uma proteção, seria, não sei, é algo muito que está aí à vista, né? Aos olhos, a gente vê as pessoas com esse sentimento e sempre querer mais, né?
Outro exemplo que eu dou é a pessoa que ganha R$2.000 por mês, o sonho dela era ganhar 4. Ela começa a ganhar 4, o sonho dela agora é ganhar 8. Ela começa a ganhar 8, o sonho dela é ganhar 16. Ela começa a ganhar 16, 32. Nunca tá Parece que nunca está satisfeito, que nunca se basta, né? Quando a gente nasce, todos nós, nosso eu, ele é formado até cerca de 8 anos de idade, onde termina a formação do caráter. Tem outras partes nossas que só se formam depois, né? Mas o caráter é até os 8 anos de idade. E dentro disso, a gente pode pensar da seguinte maneira. Nós temos o nosso eu mais interno, que quer os próprios interesses, que é individualista, que quer tudo para si. E esse eu, ele já nasce pronto. Então, toda criança, a natureza, por causa de Adão, sei lá por quê, a gente vai descobrir um dia, né? Mas a gente tem uma natureza terrível, uma natureza que não tem amor ao próximo, e só quer saber do próprio bem, né? Do amor a si mesmo, as próprias coisas, as paixões, aquilo que você quer. E com o passar do tempo, você vai aprendendo a viver em sociedade. Então as regras, elas vão sendo esclarecidas para você na sua infância, né? Não põe o dedo na tomada, não pode fazer isso. E até ajuda muito quando os pais têm o não e o sim muito firme, né? Diz sim é sim até o final, diz não e é não até o final. E ali, até os 8 anos de idade, a criança consegue compreender o que é considerado certo e o que é considerado errado. Quais são os limites do meu eu querer a mim mesma? Quais são os limites do meu egoísmo, da minha ganância, de tudo aquilo que eu preciso e que eu posso ter? Então, hoje, a ganância tem crescido muito porque os limites têm existido cada vez menos, né, Bispo? Cada vez menos os pais conseguem até ter esse pulso de dizer não só pela vontade deles, mas porque a sociedade tem imposto isso também, né? Não, seu filho tem que ser livre, ele tem que deixar, né? Tem acontecido uma educação aos pais para que eles não ensinem os seus filhos sobre o certo e o errado, sobre o sim e o não. Eu acho que tem acontecido muito isso ultimamente. Era mais sutil e agora tem sido mais claro. E isso atrapalha muito, isso gera pessoas extremamente gananciosas, porque a nossa natureza é ganância. Ganância não é um defeito, né? Um defeito que a pessoa tem, um pecado que veio depois, porque a pessoa, igual o vício, né? A pessoa começou a beber muito e aí passou a ter vício. Não, ganância é uma coisa que faz parte da nossa natureza. Se a gente não cuidar dela, ela vai crescer cada vez mais. Ana, mas e aquelas pessoas que são muito acomodadas, não querem conquistar nada? Lá na infância elas eram gananciosas, mas aconteceu uma marca, alguma coisa e mostrou para essa pessoa um trauma, né? Que trouxe esse outro traço de personalidade. Entendi. Vamos chamar o primeiro vídeo da internet? Pode soltar, por favor. Ambição não é ganância. Ambição é fome, vontade de mudar de vida, vontade de crescer, vontade de transformar a sua vida, vontade de ganhar mais, vontade de melhorar a sua realidade. Por que essa característica com quem trabalha com vendas é fundamental? Porque esse é o combustível. Às vezes o cara quer mudar de vida para casar, para dar uma vida melhor para o filho, para dar uma vida melhor para a família. Então é fundamental que esse cara tenha muita ambição e ele queira muito que a sua empresa seja um instrumento para ele alcançar os objetivos dele. Nessa área eu não estou preocupado com a experiência dele, não estou preocupado com o currículo dele, eu não estou preocupado com nada desse cara. Para mim, se ele tem um diploma bacana em Harvard ou se ele só tem um ensino médio completo, para mim não faz nenhuma diferença para esse cara de vendas, tá? Por quê? Porque esse cara, os motivos deles é o principal. Para mim são o principal para minha escolha. Porque ele pode ter uma formação muito boa e não tem ambição. Esse cara não vai performar, esse cara não vai vender, esse cara não vai atingir os números e as metas que a gente tem estabelecida. Olha aí que interessante, né? Ele diferenciou ali a ganância para a ambição, né? Como se a ambição fosse boa, a ganância não. A ganância não é boa, porque a ganância é você querer ter por ter, você às vezes não é nem por um propósito, por um objetivo, é para ter mais que o outro, é para se sentir confortável, né? Eu acho que o maior exemplo da ganância na Bíblia é daquele homem que Jesus cita, né? Que ele constrói celeiros, ele junta e ele olha e fala: eu tenho mais do que o suficiente para a minha vida toda, né? Aí ele fala para a alma dele, né? Arregala-te. Aí Jesus fala: tolo, né? Essa noite pedirão a tua alma e o que você tem para apresentar? Então aquele homem só pensou nos bens materiais e esqueceu de todo o resto. Jesus condena esse homem. Agora, esse conceito da ambição
Será que não é tentar maquiar a ganância de um jeito positivo? Ou se realmente não, nós precisamos de ambição para poder conquistar, para poder crescer, né? Como que é isso? Eu acho que é difícil colocar uma régua, né? Porque a gente tem, de um lado, se a gente fosse medir na régua, a gente tem em um extremo, nós temos a pessoa que está muito acomodada, que não faz nada, que tudo tá bom para a pessoa, né? Ela não consegue melhorar em nada. Ela não tem um sonho, né? Ela não tem um projeto, ela não tem um tem um motivo para viver. É. Essa pessoa que está dessa maneira, inclusive é um traço de depressão, né? Então, a pessoa que está no extremo disso, com certeza é uma pessoa depressiva, porque a pulsão de morte está maior do que a pulsão de vida. Não tem pelo que viver, então não faz diferença se ela está aqui ou se ela não está, se ela está em um ambiente ou não. Então, nós temos esse extremo que é muito ruim, né? E nós temos um outro extremo que é, eu nunca estou satisfeito com nada que eu tenho. E para ter mais, eu estou tão insatisfeito que para ter mais eu estou disposto a passar por cima das pessoas, a negociar os meus valores, a negociar os meus princípios. Não existem regras, é um vale tudo no ringue lá, né? Vale tudo, pode fazer tudo o que quiser, o importante é vencer a luta. O importante é ter tudo de todos o tempo todo. Isso seria o outro lado da régua. Eu acredito que a ambição, a gente pode trazer como conceito o equilíbrio dessas duas forças, né? Eu saber quando eu preciso fazer de tudo para vencer aquilo ali, como a gente vê na Bíblia, por exemplo, os apóstolos, né? Muito determinados a cumprir o chamado de Deus. Eles eram ambiciosos por almas, por vidas, por falar do amor de Jesus. E eles não se importavam com onde eles iam dormir, com que amigo que ele ia perder, que eles teriam, que preço ia custar isso, né? Depende, tem essa questão do propósito que o senhor falou, né? O propósito... Eu acho que o propósito é o que determina... Se é ganância ou ambição? Até eu não sei se a ambição é o melhor, né? Mas o desejo de conquistar, o desejo de crescer, o desejo de alcançar cada vez mais, né? Eu acho que o que muda é o propósito. Se tem um propósito, né? Quando a gente vai dar uma aula sobre finanças... Primeira coisa que a gente fala isso dentro do princípio bíblico é esse. Por que você quer crescer financeiramente? É para eu ter segurança. Não, tá errado. A minha segurança é o Senhor. Eu não posso confiar na instabilidade da riqueza. É o que a Bíblia fala, né? Porque eu amo o dinheiro. Não, tá errado também. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males, né? Porque eu quero mostrar para os outros. Porque Não, é porque eu tenho um propósito. O propósito pode ser, eu quero dar uma vida melhor para minha família. Eu quero poder ajudar mais na obra de Deus. Eu quero realizar um sonho de fazer uma viagem para o exterior. Tudo isso são propósitos que são válidos, né? Aí você começa a poupar, a investir, a crescer financeiramente para viver aquele propósito. Ok. Agora, quando não tem um propósito... Ou é um propósito errado, vão, né? Aí eu acho que vira ganância. Eu acrescentaria no propósito, assim, acho que o propósito é a primeira coisa que precisa ser observado, mas também os meios, né, Bispo? Porque às vezes você tem um propósito certo, mas o seu meio é errado. Você está passando por cima de princípios, você está passando por cima de leis, mandamentos que o Senhor deu. E normalmente o ganancioso, ele é tão movido por aquele desejo de acumular, de ter, ele acaba passando por cima dos princípios. Das pessoas, dos valores, de tudo, né? Então, a gente precisa observar, para saber se eu sou gananciosa ou não, preciso observar o propósito e preciso observar também os meios que eu estou usando para aquilo ali, né? Se eu estou negociando os meus princípios, meus valores, os relacionamentos que eu desenvolvi. Tudo isso, né, Bispo? Vamos chamar mais um vídeo da internet? Pode soltar. Sabe qual é a grande diferença entre a ambição e ganância? A ambição é você fazer de tudo para atingir um projeto, um objetivo, um resultado. Ganância é quando você quer tudo para você. Entendeu? Quando você quer tudo para você. E não conheço nenhuma pessoa gananciosa que tem uma vida boa. Ela pode ter até dinheiro, mas ela só tem inimigo. Ela pode ter dinheiro, mas ela só tem coisas ruins. E vai tomar um só tem desgraça. lá na frente. Então eu sou uma pessoa extremamente ambiciosa. E com uma vantagem. Você já ouviu dizer aquela coisa que tem gente tão pobre que só tem dinheiro? E com uma vantagem. As pessoas que trabalham comigo mudam de vida. Mudam de vida, assim. Por quê? Porque eu tenho, pela minha gestão de trabalho, uma coisa que eu aprendi, eu divido para multiplicar.
Então eu sou cheio de sócio e parceiro que divido com eles. Por quê? Porque você dividindo, você multiplica. Esse vídeo eu acho que ele foi interessante, Ana, porque o ganancioso ele não está a fim de dividir, né? É verdade. Normalmente quem tem um propósito, eu já vi essa frase, o que mostra que realmente você tem um propósito é aquilo que você está construindo não vai beneficiar só você, vai beneficiar também outras pessoas. Você vai dividir o seu sucesso. Então, por exemplo, qual que é o seu propósito? Ficar rico. Não, isso não é propósito. O propósito é se aquilo que você está construindo vai alcançar outras pessoas, vai atingir outras pessoas, né? Tem isso, o ganancioso. Ele falou uma coisa também que eu achei interessante. Ganancioso, todo mundo que está perto dele tá para conseguir alguma coisa. Os poucos amigos que ele tem, as poucas pessoas que estão ali favorecendo ele de alguma maneira é porque querem um favor. E não porque tem um desenvolvimento, uma amizade, uma relação boa, né? Então, exatamente por isso. Porque quem está perto de um ganancioso não vai ganhar nada. Vai sempre ser machucado e ferido. Quem está perto de uma pessoa ambiciosa, como ele colocou como conceito, né? É uma pessoa que também vai te levar a crescer. Eu gosto muito de andar com pessoas ambiciosas dentro desse conceito, que são pessoas que me dizem: Ana, parabéns pelo que você conseguiu, mas vamos que você consegue mais. Vem cá, será que você não pode otimizar isso aqui? Eu fiz isso aqui, deu certo. A pessoa sempre tem uma saída para aquilo que eu estou fazendo hoje. Isso é muito legal, né? Compartilhar as dicas de sucesso. Agora, Ana, eu vejo que, já vi muita gente falando, né, que essa geração mais nova que está vindo agora, principalmente nascidos após 2005, né, é uma geração que não tem muita ambição. Muitos falam que eles não sonham em ter um apartamento, em casar, em comprar um carro, né? Para eles está bom andar de Uber, de metrô, eu alugo um quarto em algum lugar, ou eu moro junto com alguém no estúdio, né? Tanto é que aqui em São Paulo virou uma febre, né? Apartamento de 30 metros quadrados. Ou eu continuo morando com meus pais mesmo, até... né? Não sei quando. Para sempre. Até eles então, irem assim, embora da minha casa. Eu quero ter uma profissão. Não, às vezes, eu quero... As pessoas não... Elas estão, acho que, fazendo uma conta. Eu imagino dessa forma, não sei se é isso, né? Mas elas estão fazendo uma conta e estão pensando assim, não, para ter esse sucesso aí é muito caro. É muito difícil. Né? Melhor ter uma vida mais simples e focar naquilo que... se eu estou com meus amigos ali conversando, eu não preciso estar num restaurante bacana, numa viagem, eu posso estar lá na casa de um amigo, a gente estoura uma pipoca ali, joga um videogame, já tá bom para mim, né? É uma geração que parece que ela se contenta com pouco, mas não é uma coisa assim, porque eles são simples, porque eles são humildes, não. É porque eles calcularam o preço para chegar lá em cima. O pessoal quer ser mediano. Quer ser mediano. Eu vejo também, Bispo... Você vê essa característica? Eu vejo muito, mas eu tenho a sensação de que tem um outro agravante aí. Nós estamos numa geração muito diferente da geração passada. Parece que passaram muitas gerações da geração passada para essa. Porque a geração passada... Eles falam da raiz e Nutella, né? A geração passada foi ensinada a estudar, a pagar o preço pelo sucesso, a fazer muitos cursos, a trabalhar muito, a se dedicar muito para construir o futuro. E aí a geração de hoje é ensinada no imediatismo. Então, já meio que pegou tudo pronto, né? Tudo, assim, né? Exatamente. Aquela geração lá atrás ralou, abriu o poço, cavou, agora está jorrando água. Ele vai lá, tá tudo fácil. Além de já estar jorrando água, eles se conformam com o que foi dado. E aí, querendo ou não, eu vejo muito isso na realidade dos meus amigos. Os pais, os tios, alguém vê que essa pessoa não fez nada e fica facilitando. Sabe aquela coisa? Eu amo tanto que eu vou... Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela queria muito lançar uma marca de roupa. Ao invés dela fazer o caminho natural, né, que seria o quê? Eu vou estudar moda, vou estudar sobre isso. Não, tem uma pessoa que é amigo da família, que tem, então vou lançar através dessa pessoa e aí vou dizer que é minha, né? Vou pôr dinheiro na frente e vou dizer que é minha. E os pais, na ânsia por essa pessoa ter uma profissão, vão lá e colocam o dinheiro na frente para a pessoa poder se realizar. Aí gera uma geração
Gera uma geração é ótimo, né? Mas surge uma geração de pessoas com síndrome do impostor. É uma síndrome que tem crescido muito. Por que eu fico com síndrome do impostor? Porque eu sei que eu estou colhendo algo que eu não plantei. Dentro de mim tem isso. E aí eu vou começar a reagir com ingratidão. Aí a geração passada fica, nossa, como fulano é ingrato, eu fiz tudo por ele. Vai ser ingrato, não vai assumir a marca mesmo, não vai assumir nada, porque sabe que está sendo impostor. Sim. Então, é muito difícil quando você não tem alguém que te ensina o caminho, né? Só te traz direto para o sucesso. Aí você deixa de sonhar, quem não sonha não realiza, não tem como, né? E deixa também de saber pagar o preço pelo sucesso. A gente abre o Instagram hoje, tá lá a pessoa já com sucesso, rica, bonita. Você não sabe o caminho que foi para a pessoa chegar ali, né? Um monte de pessoas no meu Instagram. Nem sabe se é verdade mesmo, tudo aquilo que ela tá vendendo ali no Instagram. Né? Mas acaba que você olha às vezes e fala, eu tô muito longe. Eu lembro muito, Ana, por exemplo, deixa eu chamar mais um vídeo. Antes de chamar o vídeo, tem um livro aí para você apresentar. Tem um livro aqui que quero trazer, Favor ou Competência, do Bispo Robson Rodovalho. Esse livro é incrível. Quando eu li, eu lembro que fiquei muito impressionada, porque às vezes Deus abre portas, te coloca ali, mas como permanecer nesse lugar? É sobre isso que esse livro fala. E você encontra esse livro e vários outros títulos na editora SBE pelo site sbeshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet. Existe um estudo de uma psiquiatra que trabalhava com pacientes terminais, psiquiatra suíça chamada Elisabeth Kübler-Ross. E ela chegou à conclusão de que aqueles pacientes que tiveram uma vida mais materialista, uma vida autocentrada, em si mesmada, a consciência se evadia diante da iminência da morte, porque simplesmente não suportavam a ideia de ter tido uma vida vazia, uma vida sem significado, uma vida materialista demais. Por outro lado, aquelas pessoas mais espiritualizadas, que tinham um significado, que trabalharam a vida inteira em torno de um propósito, servindo outras pessoas, essas tinham um comportamento muito mais sereno, muito mais tranquilo diante da iminência da morte. Então, se você tem que escolher a que dedicar o seu tempo e a sua atenção, dedique-se àquilo que te corresponde como ser humano e não a coisas passageiras como sua roupa, seu carro, sua casa. Tudo isso vai passar. E no final, o que as pessoas vão lembrar quando você se for, não é sua casa, sua roupa e seus sapatos. São os valores que você construiu e a diferença que você fez na vida de cada uma delas. Então, olha que interessante esse vídeo, né? E aí, antes de falar desse vídeo, só concluindo o que a gente estava falando antes, por exemplo, na minha infância, eu ia para a escola a pé, eu andava 15, 20 minutos, né? Eu queria comer alguma coisa, eu tinha que ir lá e fazer, ou, né, pegar a sobra lá do almoço, da janta. O que mais? Precisava de fazer uma pesquisa, eu tinha que ir lá na biblioteca ou pegar uma enciclopédia. Hoje não, hoje eu vejo meu filho, eu tenho um filho de 17 anos. Ele vai para um lugar, ele chama o Uber no celular. Não, tem que andar, é muito longe, né? Vai fazer uma pesquisa, entra lá no computador, põe no Google, já tem tudo lá, todas as informações. Tô a fim de comer alguma coisa, entra no iFood ali. Não, filho, vai gastar. Não, pai, aqui, ó, tem uma promoção aqui, ó, por R$15 eu pego esse lanche aqui. Né? Então, assim, essas facilidades criam muitas vezes pessoas... Dá uma sensação de que se um dia eu precisar, é só eu fazer tá assim, tudo pronto ali, né? E aí, dentro do vídeo que a gente assistiu, o próprio Jesus já ensinava, né? Não andeis ansiosos com o que é a vez de comer, de vestir, de beber, né? O corpo é mais do que as vestes, a vida é mais do que o alimento. Jesus já estava dando uma lição para nós não sermos gananciosos, para nós não sermos, né, dessa forma. Estava, né, Bispo? Jesus, o tempo... É interessante isso, porque na vida de Jesus, acho que Jesus é a pessoa menos gananciosa que eu já conheci na minha vida, né? Assim, tudo que ele fazia demonstrava extremo foco no que era importante. Né? Tudo pelo próximo. Era o foco no que era importante e o resto era literalmente resto, né? Jesus, ele é isso, né? Ele se preocupava muito mais com as pessoas, né? Ele veio para dar a vida. Ninguém tem amor maior do que assim, dar a vida pelos seus amigos, né? Então Jesus, ele veio com esse propósito, com esse objetivo, né? Então,
Zero ganância, né? Zero ganância. Mas o senhor acha que a vida que Jesus nos chama para ter, a vida que Deus nos chama para ter, é uma vida próspera? Então, esse é um grande debate, né? Teológico, assim, vamos dizer, né? Porque você pegar a Bíblia, você tem as duas teorias ali muito claras, né? Você vê a maioria dos personagens bíblicos foram prósperos, né? Até o próprio Jesus, tem gente que usa esse argumento, que ele tinha José de Arimateia, que era um homem rico, foi lá pedir o corpo dele, tinha um túmulo para colocar Jesus. A Bíblia fala que tinham mulheres prósperas, ricas, que serviam Jesus, que ajudavam Jesus no ministério dele, né? Jesus foi lá na casa de Zaqueu, que era... Então, assim, tem muita gente que fala isso, né? Até as promessas, né, bispo? Deus traz muitas promessas, que ele é o dono do ouro, a da bênção, todo lugar que fala da bênção na Bíblia, a bênção envolve prosperidade. A bênção de Deus prospera. Isso significa que uma pessoa que não é próspera não tem a bênção? Não acho isso, né? Alguma pessoa ela pode ter feito uma decisão de não se atentar tanto para essas coisas, né? Ou então o momento que ela está passando ali é um momento de luta e depois Deus vai prosperar. Mas quando você pega a Bíblia, você vê prosperidade em tudo, né? Até porque a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, diz que o amor é o dinheiro, que seria a ganância, né? Exatamente. Eu acho que a frase que mostra que uma pessoa gananciosa, ela ama o dinheiro, ela ama as coisas materiais, ela vive pelas coisas materiais e não pelo propósito, por aquilo que Deus a criou, né? Gostou do tema? Bacana, hein? Muito ensinamento aqui, né? Você está pelo YouTube? Clica aí no joinha, deixa o seu like, se inscreve também no nosso canal. Quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Como faz, Aninha? Entra no site saranossaterra.com.br, na aba Igrejas. Você encontra todas as nossas igrejas, dias e horários de cultos para você poder frequentar e ser abençoado com uma palavra de vitória para a sua vida. É isso aí. Chegamos ao final de mais uma edição do Sem Limites. Deus te abençoe muito. Forte abraço. Fica na paz.